Alepo. Conquistar Alepo é um projeto americano há muito tempo. A coisa que Putin mais abomina no planeta é traição. As perspectivas a partir disso para a Síria são negras. Bonjour! Sim, esse é um bonjour de verdade, porque eu estou no café. Vocês devem estar vendo que eu estou num café de bairro francês legítimo. Esse aqui tem 100 anos. É um café simples de bairro, não é metido, não tem turista bobo, super tranquilo. Eu falei para eles, olha, eu vou fazer um podcast. Eles falaram, tudo bem. Eu peguei uma mesa mais ou menos tranquila, mas vocês vão ouvir barulho de fundo, é normal. Tem gente que ainda está almoçando. São 3 horas da tarde, tem gente que ainda está almoçando. Aqui do meu lado tem um lindo balcão de zinco, onde toma-se café, e é onde eu ordenei o meu café com leite, o que eles chamam de grand crème, grande creme. O grand crème é um café com leite tradicional. Bom, estão me observando porque eu estou falando uma língua esquisita, evidentemente. Bom, essa introdução leve, num dia absolutamente horroroso no Otanistão, está um frio infernal, inclusive está frio dentro do café. Eu estou na frente de um dos aquecedores, e o aquecedor é muito fraquinho, ou seja, aqui dentro, para vocês terem ideia, está frio. Então, a única solução é tomar um bom café, pelo menos. Bom, a nossa conversa vai ser muito séria, porque vai ser sobre a Síria. A Síria é o novo front aberto, pode-se dizer, por uma coalizão heteróclita. Estados Unidos, Israel, Turquia e jihadistas de todas as cores e facetas. E é uma história extremamente perigosa, extremamente pantanosa. E eu vou tentar, nesse Pepe Café, dar os contornos gerais. E, claro, a gente vai continuar até o final do... Evidentemente, essa nova ofensiva jihadista contra a Síria não vai ter uma resolução tão cedo. Ou seja, tudo que a gente esperava que ia piorar no oeste da Ásia está piorando a olhos vistos de semana a semana e é cada vez mais grave a situação. Bom, então, direto do Otanistão, que está diretamente ligada, a OTAN está diretamente ligada ao que está acontecendo na Síria. A gente vai ver por quê daqui a pouco. O principal é mais ou menos um... Eu vou começar com o timeline, com as datas. Isso é muito importante. Bom, estão me olhando todos os lados, mas tudo bem. É como se isso aqui fosse a TV Pepe Café no café. Bom, é muito importante vocês verem o que aconteceu durante o tempo, nesse mês de novembro, já estamos em dezembro, porque nos dá uma ideia exata de o que estava sendo articulado antes dessa ofensiva jihadista contra Alepo, sobretudo a segunda cidade da Síria, uma das cidades mais antigas do planeta, disputa com Damasco. Na minha afeição pessoal, Alepo é uma das minhas cidades de coração, onde eu visitei várias vezes, especialmente nos anos 90, ainda durante a época de Hafez Assad, onde eu voltei depois, durante a guerra contra o Iraque, onde, por exemplo, em 2007, eu fiquei um mês na Síria esperando o meu visto para eu conseguir entrar no Iraque, que na época estava... no começo da ofensiva do absolutamente desagradável e infernal general Petraeus, isso em 2007. E eu viajei na Síria bastante em 2007 e já podia se prever na época que o próximo front na guerra americano-israeli contra o oeste da Ásia como um todo ia ser a Síria. Para vocês terem uma ideia, na época, em 2007, não faz muito tempo, na verdade, o quê? Há 17 anos,
Damasco estava cheia de refugiados sírios que estavam contribuindo para a economia da Síria, porque eles estavam fugindo da guerra no Iraque. E agora a reversão aconteceu anos depois. A maior parte dos refugiados sírios estão na Turquia. Há alguns refugiados no Iraque também. E agora a ofensiva americano-NATO, OTAN, Israel e turca, como a gente vai ver, é contra a Síria de novo. Bom, vamos começar com 3 datas super importantes, porque essas 3 datas dão para vocês a qualificação do que aconteceu a partir do dia 26 de novembro. No dia 18 de novembro, o chefe da inteligência israelense, Shin Bet, Ronen Bar, ele se reuniu com os chefes da inteligência turca, o MIT, que é a inteligência turca e também inteligência militar. Então, a reunião Israel, Turquia, em alto nível de inteligência militar. Uma semana depois, 25 de novembro, o chefe da OTAN, que agora é o holandês Mark Rutte, eu chamo ele de queijo Gouda perfurado, ex-primeiro-ministro da Holanda, por sinal, ele se encontrou com ninguém menos que o sultão Erdogan. Uma semana depois do encontro Israel-Turquia militar. O que aconteceu no dia seguinte do encontro do chefe da OTAN com o sultão Erdogan? Essa coalizão, eu chamo eles de a coalizão de Alug Jihad. É a tradução literal de Rent a Jihad. Essa coalição de Alug-se Jihad, ou Alug-se Jihadis, são jihadistas, são salafistas e jihadistas juntos, organizados em torno de uma organização extremamente capciosa, que você agora já deve estar familiarizados, Hayat Tahrir al-Sham, vamos chamá-los de HTS, a partir de agora, antigamente chamados de Fronte Nusra, e derivados da Al-Qaeda, em diversos níveis, apoiados pela inteligência turca, eles lançaram um ataque gigantesco, relâmpago, contra Alepo. Então, vocês vendo o timeline, a linha do tempo, de 18 de novembro a 25 de novembro a 26 de novembro, os principais atores estão delineados. Essa ofensiva, ela foi lançada originalmente de uma província vizinha à província de Alepo, a província de Idlib. É o que eu chamo, a denominação é minha, de Grande Idlibistão, traduzindo diretamente do inglês, Greater Idlibistan. Então, vocês imaginam dezenas de milhares, se não, talvez até chegando a 100 mil terroristas jihadis salafistas, todos congregados no Grande Idlibistão, desde, 2020, ou seja, há 4 anos, quando houve um acordo, basicamente, entre Damasco e Moscou, e foi um erro estratégico absolutamente brutal da parte dos dois, incluindo a Turquia também, o que gerou depois os chamados acordos de Astana, ou o processo de Astana, capital do Cazaquistão, onde começaram a se reunir turcos, iranianos e russos para tentar achar uma estabilização da Síria. O problema é que a estabilização da Síria que eles acharam foi congelar a guerra, não liberar Idlib, o Grande Idlibistão, dessa tonelada de terroristas salafis jihadistas, dezenas de milhares, pelo menos. O que aconteceu? Eles se reorganizaram, esperaram o momento certo. O momento certo veio agora com, digamos, o ok direto e indireto dos americanos, da OTAN, dos israelenses e da inteligência da Turquia para organizar esse ataque contra Alepo, usando mercenários vindo de todos os pontos da Eurásia
que atravessaram, adivinha por onde para chegar à Síria? Atravessaram pela Turquia, em diversos pontos da Turquia, e isso é algo que, quando você está em Istambul, se conversa abertamente em Istambul, por onde jihadistas e salafistas, desculpe, fazem o aller-retour, como a gente diz na França, o vai e volta entre a Síria e a Turquia. E aí a gente encontra tudo. Uigurs, uzbeques, tajiques, ucranianos, importados da variação do ISIS na Ásia Central, o ISIS-K, ISIS-Coração, e esses caras estão entre o Afeganistão e o Tajiquistão, basicamente. Então, essa massa informe, muito bem armada, porque foram armados pelos americanos, pela OTAN e pelos israelenses, atravessou do grande Idlibistão, entrou em Alepo e eles conquistaram a maior parte de Alepo em 48 horas. Foi muito fácil, porque o que existia de exército sírio de Damasco, as forças, o Exército Nacional Sírio, Syrian Arab Army, o Exército Árabe Sírio, que é o exército oficial da Síria, subordinado ao poder em Damasco, desapareceu. Se desvaneceram completamente. Bom, o Ministério das Relações Exteriores de Teherã confirmou no começo da semana que essa ofensiva dos Salafi jihadis, ela foi coordenada pelos Estados Unidos e por Israel. Isso é extremamente grave, porque é a mesma interpretação dos russos, é a mesma interpretação dos chineses, é a mesma interpretação de analistas independentes do sul global. Como o Irã e a Turquia fazem parte do mesmo processo, que é o processo de Astana, de tentar regularizar a situação na Síria, o Ministério das Relações Exteriores iraniano não mencionou a Turquia diretamente. Ele mencionou, muito importante, que o ataque aconteceu imediatamente depois de Israel aceitar o já quebrado quase 100 vezes, e a partir provavelmente mais de 100 vezes, cessar fogo entre Israel e o Hezbollah. E depois que Netanyahu, publicamente, isso vocês já estão a par já há alguns dias, ele acusou Bashar al-Assad na Síria de brincar com o fogo, entre aspas, palavras dele, Netanyahu, permitindo a transferência de mísseis iranianos, equipamento iraniano, do Irã para o Hezbollah através da Síria. O que aconteceu antes do ataque? Os israelenses destruíram praticamente todas as vias de comunicação entre a Síria e o Líbano. Netanyahu também publicamente disse, de novo, reiterando e enfatizando que o foco, a partir de agora, ia ser contra a ameaça iraniana, entre aspas, o que significa ir diretamente contra o eixo da resistência como um todo. Então, esse é o programa israelense, que é o programa americano, que é o programa da OTAN, basicamente. O programa da Turquia é uma história muito mais complicada. E antes, é importante a gente frisar o papel da Ucrânia. Adivinha quem deu os drones, as informações de navegação de satélite dos americanos e como utilizar sistemas de interferência eletrônica para esses colaboradores sírios e para os jihadis e para diversas facções, algumas delas instrumentalizadas, pagas e armadas pela CIA, outras instrumentalizadas, pagas e armadas pelo Pentágono. Adivinha quem passou tudo isso? Os ucranianos para os sírios. Os ucranianos passaram tudo isso para os sírios. Ou seja, o que aconteceu? Por que eles conquistaram? Isso já nos responde a questão por que eles conquistaram Alepo praticamente inteira, pelo menos 3/4 de Alepo e do que está em volta, em menos de 48 horas. Porque eles destruíram completamente o sistema de comunicações do exército sírio.
Uma dessas fontes ligadas a serviços de segurança sírios, ele declarou à mídia russa de que eles usaram drones, os salaf jihadistas, usaram GPS cifrados, encriptados, usaram inteligência artificial, usaram drones kamikaze de longa distância, e foi muito fácil, extremamente fácil. E esse tipo de arranjo já vem de muito tempo, que foi um arranjo direto entre os neonazis da Ucrânia e os salafis jihadistas sírios, um troca-troca. Eles mandaram drones e como controlar sistemas de interferência americanos e inteligência artificial americana, em troca dos salafis jihadistas mandarem um monte de salafis jihadistas para a Ucrânia para lutar contra a Rússia. Aí, agora, a gente entra num problema absolutamente alucinante, que é o papel da Turquia nessa história toda. Bom, a gente podia ir muito longe falando disso. Eu vou tentar resumir ao máximo para vocês, porque é uma história além de pantanosa. Então, qual o verdadeiro papel prático da Turquia nessa história extravasar o jihadismo do grande Idlibistão diretamente para Alepo, que era uma cidade que estava pacificada e vivendo normalmente? Bom, vamos para o ministro das Relações Exteriores turco, que é um cara sério, não é um imbecil completo, o Hakan Fidan. Mas, muito interessante, o que ele era antes de ser ministro das Relações Exteriores? Ele era o chefe da inteligência turca. Ou seja, ele teria sido um dos caras que encontraram com a inteligência israelense, como a gente citou no início da nossa conversa. Ele veio a público e disse, olha, nós não temos nada a ver com isso. Ninguém acreditou, evidentemente. E só quem acreditou, evidentemente, é quem está dentro do Otanistão, inclusive aqui, em Paris. Qualquer um que sabe da situação Síria-Turquia, através da fronteira extremamente porosa e do que acontece mesmo no grande Idlibistão, sabe que nenhum desses salafis jihadis em toda essa região não pode nem acender um fósforo e muito menos tomar um café como esse sem que a inteligência turca saiba o que eles estão fazendo, porque a inteligência turca, militar e civil, paga e compra as armas para todos esses caras. Bom, então a gente chega aí oficialmente, a posição oficial turca, que é um negócio absolutamente alucinante. É uma salada total que ninguém justamente engole. Eles dizem que eles apoiam, entre aspas, a oposição, entre aspas, síria, o que inclui 90% dessa oposição são salafistas jihadistas, mas, ao mesmo tempo, eles são contra e não gostaram dessa ofensiva no grande Idlibistão. Ninguém compra essa ninguém compra essa coisa. E, especialmente, os parceiros da Turquia no processo de Astana, que a gente citou no início, de normalização da Síria. Porque isso prova na prática que a Turquia, mais uma vez, traiu os seus dois partners principais, a Rússia e o Irã. Bom, tem duas possibilidades. Tanto o Erdogan quanto o seu ex-chefe de inteligência, agora ministro das Relações Exteriores, eles não conseguiram explicar para ninguém, seja no oeste da Ásia, seja no sul global, o planeta inteiro, na verdade, como é que essa super sofisticada operação Alugue Jihad e alugue dezenas de milhares de jihadis para fazer uma operação e invadir, tomar conta de Alepo, teoricamente foram os americanos e os israelenses que fizeram e a Turquia não sabia de nada. Ridículo. A outra hipótese é mais complicada. Se foi uma armadilha de Washington e de Tel Aviv para quebrar a relação da Turquia com o Irã e a Rússia e expor a Turquia como
um bando de protetores de jihadis, os turcos não têm a capacidade e o poder soberano de explicar isso, não só para a opinião pública turca, mas para o resto do oeste da Ásia e para o mundo inteiro. Ou seja, o que está acontecendo no momento depois dessa, por enquanto, bem-sucedida invasão de Alepo e de várias áreas próximas de Alepo? Quando vocês olham no mapa, é um negócio absolutamente aterrador. Porque todas as áreas que eram dominadas pelo exército oficial de Damasco estão desaparecendo. Eles estão mais ou menos tentando armar uma linha defensiva ao norte da cidade de Hama, e que essa linha defensiva troca de mão praticamente todo dia, de um dia para o outro, literalmente. O que os fatos no terreno estão demonstrando para nós até agora? 3 coisas muito importantes. E eles abriram de novo um front perigosíssimo contra o Irã, porque se tudo isso dá certo, eles cortam o acesso do Irã ao Líbano e ao leste do Mediterrâneo. Usando essas táticas, Estados Unidos e Israel, de dividir para reinar, eles têm tudo para completamente cortar essa relação que era cada vez mais próxima do Irã com a Turquia. E eles vão forçar a Rússia, especialmente os ativos aéreos russos, eles vão ser obrigados, os russos, a tirar muito desses da guerra contra a Ucrânia, que continua ainda totalmente indefinida, para apoiar Damasco. Bom, eu vou ter que passar por cima de detalhes, como, por exemplo, por que a Turquia, desculpa, por que Ankara quer controlar Alepo há muito tempo. Porque, basicamente, é uma história de estabilizar Alepo para mais business para companhias turcas, essencialmente, e permitir o retorno de um monte de refugiados de Alepo, classe média, alta classe média, empresários, businessmen, etc. E eles estão vivendo onde hoje? Na Turquia. Muitos deles no sul, mas muitos deles que eu vi em Istambul desde quando eu comecei a ir a Istambul correntemente há 3 anos atrás. Ao mesmo tempo, conquistar Alepo é um projeto americano há muito tempo, porque aí você, desestabilizando a segunda grande cidade da Síria, você desestabiliza o eixo da resistência substancialmente em proveito de quem? Tel Aviv. Bom, agora, o que isso nos coloca na a posição do sultão Erdogan, no momento que, não se esqueçam, a Turquia agora é um partner dos BRICS. Então, Erdogan agora está de novo na mira de todo mundo. Não só como um aproveitador que está sempre jogando para cima e para baixo, mas ele agora é partner dos BRICS, ou seja, ele é partner da Rússia e do Irã dentro dos BRICS. E ele quer entrar na Organização de Cooperação de Xangai, onde Rússia, China e Irã são 3 dos principais partners. Então, ele está cara a cara, devendo explicações seríssimas, tanto à Rússia quanto ao Irã. E se a gente leva em conta que, para Putin, a coisa que Putin mais abomina no planeta é traição, a gente pode esperar desenvolvimentos significativos, assumindo que Erdogan e Putin se encontrem face a face, digamos, nas próximas semanas. Bom, então, toda essa organização entre Estados Unidos, OTAN, Estados Unidos dando as ordens para a OTAN, essa ligação direta da OTAN com Tel Aviv, Estados Unidos, OTAN, Israel, e com essa participação, digamos, pantanosa, não definida da Turquia, seja qual for o nível, mas basicamente apoiando essa ofensiva, as perspectivas a partir disso para a Síria são negras. Não são totalmente negras, porque vai haver uma contraofensiva. A gente ainda está no início, eles vão tentar se armar em uma posição defensiva, provavelmente essa linha ao norte da cidade de Hama, controlar as estradas, especialmente porque
Para vocês terem uma ideia, guerra no oeste da Ásia, isso é algo que eu fiz questão de frisar na minha coluna, e eu não vejo isso frisado em lugar nenhum, praticamente. Guerra no oeste da Ásia é uma história on the road. A guerra no oeste da Ásia, geralmente, são estradas. O principal são as estradas. Se for no deserto, ok, usa-se cavalos no meio do deserto, ou perto do deserto, ou estradas perto do deserto. Se for na estrada, são Toyotas. Então, essa é uma guerra ou seja, quanto mais Toyotas e quanto mais carros armados você tiver, você domina as estradas, ou seja, você domina o território. E é assim que funciona. Bom, tudo isso nem deveria ter acontecido se não tivesse havido esse acordo, que foi um erro estratégico absolutamente brutal em 2020, entre a Síria e os russos, com o Irã participando mais de longe e com os turcos, de congelar a guerra. Eles basicamente congelaram a guerra em 2020, quando eles estavam, inclusive, essa história vinha, inclusive, já de 2018. Congelaram a guerra e, pior ainda, resolveram passar todos esses jihadistas dementes que estavam nos subúrbios de Damasco, especialmente. Essa é a história que vem de 2018 e que foi solidificada em 2020. A maior parte dos precursores dessa armada de Alugin Jihadis que invadiu Alepo, eles estavam nos subúrbios de Damasco. Então, quando chegaram a um acordo de congelar a guerra, adivinha o que aconteceu? Eles transferiram essa horda gigantesca para Idlib. E aí eles constituíram esse grande Idlibistão. Mas em termos de erro estratégico, é além da imaginação como eles foram capazes de fazer um negócio desse, congelando uma guerra e, basicamente, isolando dezenas de milhares de terroristas numa zona relativamente protegida, mas relativamente próxima dos principais eixos do noroeste da Síria e especialmente de Alepo, a segunda maior cidade da Síria. Bom, não um parênteses, na verdade, uma complementação importante da nossa conversa. Agora vocês já têm mais ou menos um mapa de quem está por trás, quem estava por trás, quem vai continuar por trás, e como está se delineando o novo front no noroeste da Síria, é que a Síria é o centro, pode-se dizer que em grande parte, em grande medida, é o centro de conectividade fundamental de toda essa área no oeste da Ásia, e isso vem desde as antigas rotas da seda. Como muitos de vocês sabem, esse é o meu tema fundamental nos últimos 12, 14 anos, vai ser o tema do meu próximo livro, que vai ser um negócio enorme, mas que eu vou começar a atacar o ano que vem, fazendo um paralelo entre as antigas rotas da seda, as populações nômades, como isso com as rotas da seda do século XXI. Ou seja, se esse combo Estados Unidos e Israel consegue o sonho perene deles de um câmbio de regime em Damasco e de cortar a Síria desse eixo, eles bloqueiam o Irã do leste do Mediterrâneo e eles bloqueiam, inclusive, eles podem, inclusive, ter a possibilidade de bloquear a Rússia, expulsar a Rússia do leste do Mediterrâneo, as bases russas no leste do Mediterrâneo. E isso poderia levar também no ângulo de energia, que é algo que eu passei uma boa parte no final dos anos dos primeiros 2000 e da década começando em 2010, eu passei anos focalizado nesse tema, é o que eu chamava de pipeline stun, gasoduto stun. Isso pode levar o Catar a finalmente construir um pipeline de gás natural para a Europa através dessa Síria, que seria um vassalo dos Estados Unidos e Israel, e esse era um dos planos originais do jogador de xadrez Brzezinski,
de eliminar o gás natural da Rússia para a Europa e substituí-lo por gás natural de um pipeline vindo do Catar e usando uma Síria depois de câmbio de regime. Bom, essa é uma história que vai se desenvolver, porque todas essas novelas ligadas ao gasoduto Tostão, desde a Ásia Central até o oeste da Ásia, elas não terminam nunca. É como se fossem séries infinitas da Netflix, onde não tem uma resolução final. Bom, e ao mesmo tempo, do ponto de vista da Rússia, a Síria é absolutamente fundamental para fazer a conexão oeste da Ásia e África. A Síria é a porta de entrada da Rússia no leste do Mediterrâneo e fazer essa conexão com a África, onde a Rússia, o poder, o soft power russo na África inteira é cada vez mais forte. É algo que eu pude comprovar mais uma vez, e dessa vez em loco, há 2, 3 semanas atrás, quando eu estava na África do Sul. A gente conversou sobre isso. O soft power russo na África do Sul, abaixo do Sahel, na coalizão de estados do Sahel, Mali, Senegal, desculpe, Mali, Níger, Burkina Faso e mais cedo ou mais tarde com a união de Senegal e Tchad, isso já está em andamento, o soft power russo é inigualável, é o que deixa os Estados Unidos e a OTAN ainda mais desesperados. Então, o que isso vai levar do ponto de vista da Rússia e do Irã? O que eles vão ter que fazer breve? Eles não têm outra chance. Eles vão ter que consertar, seja qual for, na medida do possível, em todas as medidas do possível, e inclusive algumas do impossível, a incompetência de Damasco e do exército sírio em manter esses terroristas isolados e impedir um ataque como que aconteceu agora há pouco. E se a Rússia e o Irã não se ativam seriamente, eles vão perder o acesso ao leste do Mediterrâneo, ao Líbano, ao Iraque e muito além, até a África, inclusive. Ou seja, a lição para a Rússia é que vocês vão ter que tirar ativos seríssimos, a maior parte deles aéreos da Novorossia, para conseguir preservar uma Síria relativamente soberana. Ou seja, esse é um dos temas mais sérios de toda essa história, porque envolve diretamente 2 BRICS, Rússia e Irã, tem o envolvimento de um parceiro dos BRICS direto, a Turquia, na história toda, é uma declinação e uma expansão da guerra dos Estados Unidos e da OTAN contra os BRICS e contra a aliança estratégica Rússia, Irã e China, por exemplo. Para a China, tudo isso é um desastre também. A China contava e ainda conta com a Síria para uma estabilização da Síria fazer parte de vários dos corredores das novas rotas da seda que podem passar pela Síria também. E aí a gente chega, talvez, ao ponto principal dos diversos nós de uma guerra infinita que agora está se metastasizando em uma guerra só. É uma guerra só. Vocês devem ter visto em vários dos últimos Pepe Cafés, em todos os podcasts que eu faço em inglês, todas as semanas, quando eu falo de Forever Wars, das guerras eternas, eu falo que a grande guerra no Oriente, desculpe, no oeste da Ásia, terminologia correta, e na Ucrânia, elas são 2 vetores das guerras eternas americanas. E agora elas estão se fundindo. Elas são uma guerra só. E é isso que o Sul global, a maioria global, e vocês todos no Brasil, na diáspora lusófona inteira, tem que ter bastante claro e está em alerta máximo. Esse ataque do grande Idlibistão contra uma das grandes cidades históricas do oeste da Ásia e da história de um dos berços da civilização, Alepo, faz parte de uma operação extremamente perversa, complexa e interconectada, onde os perpetradores, Estados Unidos, OTAN, Israel, e dependendo do grau que a gente analisar, até que grau for a Turquia, eles estão usando o caos
como a sua arma preferencial, e eles querem transformar o oeste da Ásia, eles querem tacar fogo no oeste da Ásia, literalmente. Bom, vai ser muito difícil depois dessa tentativa de explicar para vocês um processo que vem desde... Essa guerra está durando desde 2011, para vocês terem uma ideia. Não vai acabar tão cedo. E o que se achava que tinha sido resolvido em 2020 não foi resolvido e continua. E a guerra recomeça de novo, eles vão ter que reconquistar o que tinham conquistado e vão ter que reconquistar Alepo, que vai ser extremamente difícil, extremamente complicado. Daí, a intuição principal, essa intuição que a primeira analista no mundo inteiro, pelo que eu vi, expressou diretamente, e eu compartilho totalmente, porque eu ainda não tinha formulado nesses termos, mas ela formulou de uma maneira direta. A gente pode estar na nossa frente vendo o nascimento absolutamente horrendo da primeira guerra dos BRICS e da primeira guerra envolvendo diretamente os BRICS. Na verdade, é uma declinação da guerra dos Estados Unidos dos Estados Unidos, da OTAN e de Israel contra os BRICS como um todo. Como manter um outlook taoísta, budista, auspicioso na frente desse horror todo? Bom, pelo menos vocês estão alertas do que vai vir pela frente. Bom, diretamente de um café no Otanistão, mas a luta sempre continua. Inscrevam-se no canal, porque, como eu disse a vocês nos últimos Pepe Cafés, a barra vai ficar ainda mais pesada. Mas a luta continua. Muito obrigado a vocês todos e até a semana que vem, ainda no Otanistão em Colapso. Tchau, tchau.